Boa noite, querida igreja. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Vamos dar início ao culto nesta noite. Agradecer a Deus o privilégio que nós estamos respirando. Nós estamos diante da casa de Deus para louvar e benzer esse santo nome. Neste momento eu vou pedir a nossa irmã Ilma que ore nesse instante pelo início do culto. Amém, Jesus. Por ter passado mais esse dia, ó Deus, abençoado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós viemos, Deus, aqui, Senhor, para louvar, para glorificar o teu nome, ó Deus. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração nesta noite. Amém. Senhor, seja, Deus, que cada participante, Seja, Pai, Deus. desculpa, Pai. Senhor, que tudo venha, ó Deus, servir, ó Deus, para a edificação de nossas vidas. Amém, Jesus. Abençoa, Deus, a cada Abençoa. Pai, o culto, ó Deus. Ó Deus, dando sabedoria a cada um, abençoando, Pai. Senhor, os nossos visitantes, Pai, que eles venham, Senhor, chegar, Senhor, do jeito de sair, ó Deus, com corações alegres, ó Deus, esta noite da tua casa. Amém, Jesus. Seja Deus do céu, Pai, que está na vida deste culto, Deus abençoando. Abençoa, Jesus. Seja só o Senhor conhecendo a necessidade Toma, de Jesus. cada um. O Senhor vai suprir, ó Deus, a cada um. Essas bênçãos eu te peço, por perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando, né? Esse culto. É muito alegria que nós estamos, Pai, encerrando esse mês, né? Que a igreja está completou 22 anos e a gente vimos que foi 22 anos pregando a palavra de Deus e aqui a gente aprendendo a palavra de Deus, aqui a gente conhecendo a cada um irmão, cada um visitante que estiver aqui conosco, que Deus possa estar abençoando, Pai, que nós possamos estar sempre alegres por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 100. Salmo 100. São apenas 5 versículos, né? A gente vamos ler um salmo de ação de graça, né? Nós estamos nesse mês agradecendo a Deus pelo aniversário da igreja, que Deus possa estar cada dia mais abençoando a nossa igreja. Vamos reverência à palavra de Deus? Vamos ficar de pé? Nós vamos ler os homens, vão ler comigo ímpar e as mulheres dos pais. Amém? Amém. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome. Todos nós. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos cantar o hino, irmão? 138. Achei o bom amigo. Glória a Deus. Dia nossas irmãs. Tira o nosso irmão. Os
acrescentar, igreja, momento de oração também, né? Nós perdemos um amigo, um irmão em Cristo Jesus, que partiu hoje, o Rui, né? Poucas pessoas conhecem, foi membro da Igreja Congregacional de Andorinha, muito tempo com a gente, depois foi para Batista, mas é um irmão em Cristo, né? Vou pedir a Dona Marilene que ore pela família, né? E pelos outros que estão enfermos e lutados também. Oramos com a nossa irmã. Querido Deus, bom estar na tua casa, na tua presença, junto com os nossos irmãos, podendo louvar teu nome, a Deus, por esta rica oportunidade. Amém, Jesus. Nós exaltamos o teu nome. É verdade. Oferecemos a ti o nosso culto, a Deus, somente a ti. Oh, glória a Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigado. Nesse momento também, a Deus, clamamos pelos enfermos, a Deus que estão precisando, a Deus, do socorro, Pai. Em nome de Jesus, clamamos que o Senhor visite cada um, a Deus, segundo a tua misericórdia, Deus possa acalmar as dores, curar se for tua vontade. Amém, Pai, Jesus. nossos irmãos, nossos familiares, amigos, visita, Senhor. A Deus, também nesta noite de oração, quero clamar ao Senhor pela família, Deus, desse irmão querido, Senhor, que, Deus, viveu na tua presença. Amém, Deus, Jesus. mas a sua família com certeza chora, Deus, verdade, saudade, e já sente, ó Deus, desse irmão, Senhor. É verdade. Pedimos, Deus querido, que se cumpra a tua promessa, que teu Espírito Santo Consolador na vida dessas pessoas, que eles sejam confortados, consolados, ó Deus, porque, ó Deus, não só dele, ó Deus, mas há muitos que choram. É verdade. Muitos que sofrem, ó Deus, a perda de um parente, de um amigo. Amém. Nós pedimos, Senhor, conforta, Conforta. o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ver o nosso irmão Rocha participando agora, louvando e bendizendo seu santo nome. Boa noite, igreja.
se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Só que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Este mal não é pra morte. Descansar. Sou eu quem estou contando agora. Já tenho a tua vitória. Só preciso descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Este mal não é morte. Descansar. Sou eu que estou contando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansar. Eu sei que o meu Deus garantiu. Este mal não é morte. Descansar. Sou eu que estou contando agora. Já tenho a tua vitória. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar, meu filho. Descansa, podes confiar em mim. Agradeço a oportunidade. O nosso irmão, né? Vamos ver. Filho Celeste, louvando a Deus.
grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Alegria de nós podermos estar na casa do nosso Deus e de poder louvar e agradecer o nome dele, que é de toda a honra e de toda a glória e toda a adoração. E que nós possamos estar seguros nos braços do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar nossas vidas e que nós possamos ser um instrumento na mão de Deus para que vidas possam ser salvas através de cada um de nós, através do Espírito Santo. Amém? Vamos estar nos colocando de pé. Seu
Próximo cântico, nós estaremos entoando, dizer que Jesus, Ele nos ama e ama muito, né? Esse Deus tão maravilhoso pagou alto preço na cruz pelos nossos pecados, é aquele que derramou seu sangue ali na cruz, seu corpo moído ali através do sacrifício, para que através do seu sacrifício nós poderíamos ter remissão dos nossos pecados. E Ele tem ciúme de nós, o Espírito Santo. Ele age por nós por gemidos inexprimíveis. Amém? Seu amor é um mundo
obrigado por estarmos em tua casa. Pai, louvamos o teu nome, porque tu és digno da honra e de todo louvor. Obrigado por cada família que representava. Que nós possamos te buscar e te adorar em espírito na verdade. Por isso, ó Pai, nessa manhã, quanto nós te amamos, ó Pai, quanto o Senhor nos ama. Nos dá sempre alegria, ó Pai, de poder nós te buscar e te adorar em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, ó Pai, abençoe nossas vidas. Dá-nos sempre a orientação, ó Pai, do teu Santo Espírito. Que nós te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Você sentar, irmão, né? E assim então o pastor vai fazer o aviso desse instante, né? Graça e a paz no Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite. Noite especial, né? Porque eu posso estar aqui, você também. A gente compartilhar na noite que o Roger faz um solo e consegue gravar essa letra sem tela, né? Quando o Gilvan falou para ele, vai sem letra, ele fácil para mim é dizer, me que vem. Mas o Roger foi sem letra, foi muito bom, muito bom. Bem, os avisos que nós temos, os irmãos já sabem, terça e quinta, terça nosso culto de oração e quinta nosso estudo bíblico. E quinta-feira vamos nos debruçar sobre o livro do profeta Zacarias. Zacarias, estamos estudando aí, tem sido muito bom esses estudos de quinta-feira. Você deveria vir para se fortalecer. Tem sido muito abençoador. E no sábado nós vamos fazer uma panfletagem. A gente está combinando com a nossa irmã Gilane, que está passeando esse final de semana, e volta no meio da semana, a gente está combinando aí uma panfletagem para avisar a vila que no domingo, 9 horas da manhã, temos culto de volta à nossa igreja. 9 horas da manhã o culto e 10 horas a escola bíblica, domingo que vem. E está sendo preparado ali embaixo, nossos irmãos aí, o presbítero Zé Carlos e o diácono Carlos estão trabalhando aí durante a semana. Aí a Camille está cozinhando, fazendo isso? Eu sei, está lá trabalhando também. Está trabalhando também, né? Glória a Deus por isso. E você também pode ajudar, é óbvio, né? Pode vir. E está sendo preparado aí os trabalhos para a gente voltar domingo que vem, 9 horas da manhã. Agora, interessante, olha só, 8 horas da manhã, no próximo domingo, eu estarei aqui para, se você quiser vir para orar comigo por esse tempo que nós passamos sem encontro aqui no domingo pela manhã, e pedir a bênção de Deus para esses próximos, para que quem está afastado voltar, para quem está sem ânimo reanimar. Domingo, 8 horas da manhã, e depois então teremos o culto 9 horas. Então quero convidar você a vir orar comigo, domingo, 8 horas da manhã, ok? Se você quiser vir em jejum, fique tranquilo, porque quando der 9 horas você não estará mais em jejum. Quem entendeu, entendeu. Então, 8 horas da manhã, tá certo? Se você quiser vir orar comigo, 8 horas da manhã, vem em jejum, vem compartilhar, para a gente ter. E na noite tem ceia, domingo tem ceia à noite. E não teremos mais ceia aos terceiros domingos à noite. Aos terceiros domingos, a ceia então será pela manhã. Então são esses avisos aí. Guarde no teu coração, mas principalmente essa atividade que você já deve estar orando pelos domingos. Sexta-feira, né? Primeira sexta-feira do mês, estudo em Bíblia Cristã, 5 horas da tarde. Primeira sexta-feira do mês. Então é a próxima sexta. Não, é na outra. Que domingo é dia 1º. Primeiro domingo é dia 1º. Legal, né? Então, 1º de agosto, culto, dia 1º domingo. E no dia 7, eu acho que é 7 ou 6, não sei. 6. Estudo da revista Vida Cristã, às
5 horas, 17 horas aqui na igreja. Muito bom. Bem, feito esses avisos aí, essa semana, meus irmãos, vocês sabem que o irmão Jurandir está doente. E essa semana ele faz 70 e alguma coisa. Sei. 70 e alguma coisa aí. Ou muita coisa, né? Se for mais de 75, é 70 e muita coisa. Eu estarei lá dando um abraço nele, acho que é 29, né? É 29. 29 deve ser uma quinta-feira. Então, eu estarei lá dando um abraço nele. Ele realmente está tendo problemas, não consegue sair de casa. Quando fica sozinho, está doente. Aí ele não vem. Se chega lá, parece que está bem. Essa pessoa aparentemente está bem. Então, se ore por ele, pede a Deus, agradece a Deus. Um homem que trabalhou com afinco, esses 22 anos, tem muito da história do irmão Jurandir nesse lugar. Muito da história dele. Então, não esqueça não, dia 29, agradecer a Deus pela vida dele, do irmão Jurandir. E eu estarei lá, né, para abraçá-lo. E aí, quem quiser ir comigo, né, a gente vai ver a possibilidade de não ir muita gente, é óbvio, né, mas a gente vai lá dar um abraço do irmão Jurandir no dia 29. Ok? Então, são esses avisos aí, e a gente agradece a Deus pela presença do nosso irmão. Qual é o nome do segurança, pastor Lucival? Pacheco. É o segurança do pastor Lucival, né? Acho que não, que segurança dele. Seja bem-vindo, irmão Pacheco, seja bem-vindo. Nós damos boas-vindas. A gente vai dizer para o irmão o que tem de melhor nesse lugar, até porque a água fica fresquinha, tudo, o abraço. Vamos dizer para o irmão Loceval o que tem de melhor nesse lugar aqui para ele? Peraí, é que a gente está tão acostumado com o irmão, o presbítero Alberto, que esquece até que ele é visitante, né? Tão acostumado. Domingo, foi terça-feira, dirigiu a reunião de oração, foi bênção, né? A gente fica feliz de ver o nosso irmão presbítero Alberto entre nós. A gente até já está mal acostumado, né? O Alberto acaba vendo ele ali, naquele lugar ali. Bem, Pacheco, olha só o que tem de melhor nesse lugar. Vamos dizer para o irmão cantando. Jesus Nazareno é todo. O pastor fala também. Temos pra te dar. Um lugar desse, aos visitantes, seja isso para os irmãos. Bem, está aí os avisos e. Ok, pastor Lucival, por gentileza. Pastor Lucival é o nosso secretário executivo. Domingo passado, o pastor Marcos Moura, secretário executivo nacional, esteve conosco aqui pregando, falando dos assuntos da junta e dando uma palavra que contagiou a nossa vida, abençoada. E aí, é claro, né, a gente não pode, para não ter assim, secretário executivo regional. Aliás, pastor Lucival, secretário executivo regional, as outras regiões estão copiando o pastor Messias, porque era uma coisa que não tinha nas associações. Então o pastor Lucival aceitou o desafio e tem feito esse empenho muito interessante. Com respeito a Maraporã, por exemplo, foi muito abençoador a atuação do secretário executivo e em outras áreas que tem acontecido. Louvamos a Deus pela vida do irmão. E mês que vem é aniversário de Guapimirim, né? Mês que vem é aniversário de Guapimirim. Pastor Lucival, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos a presença do irmão. Esteja à vontade. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela vida do teu servo, que aceitou estar conosco, mas certamente, ó Pai, tu tocaste em seu coração ao aceitar esse convite. Então nós te agradecemos porque ele ouviu a tua voz. E agora, Senhor, ele traz um recado. Está em seu coração, tu recebeste, tu deste a ele. Então que nós possamos ouvi-lo, atender a tua voz através do teu servo. Usa-o para a glória tua. Oramos agradecendo pela vida dele e seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou pedir para tirar minha máscara. Pode ser? Bom, eu já tive Covid, já fui vacinado 2 vezes, então estou distante dos irmãos mais de 2 metros, né? Vou tirar o pedestal.
Bom, irmãos, eu quero, em primeiro lugar, dizer que a minha esposa não pôde vir comigo pelo fato de que a minha filha, a Rosane, é responsável pelo louvor da igreja e o meu cunhado, meu genro está trabalhando hoje, ele trabalha à noite, hoje está na escala. Então, para poder tomar conta do neto, ela teve de ficar com ele, né? Com ela, aliás, né? E mais com ele, porque na hora da ministração ela fica com o neto para ela poder ministrar o louvor, juntamente com o Ministério do Louvor. Trazemos um abraço da irmã Rosane. Também trazemos um abraço da igreja de Guapimirim, os irmãos. Quando o pastor mandou o convite, né? Nós pensamos bastante, porque eu estava naquela época ali ainda em convalescência, né? Eu tive uma labirintite forte, muito forte, fiquei mais ou menos uns 15 dias sem trabalhar e mais de 20 dias sem dirigir. Minha esposa que estava como minha motorista particular quando eu voltei à atividade do trabalho. Mas depois o médico me liberou, o Pacheco é corajoso, sai comigo, né? Quando o carro começa a ir assim, aí é complicado, né? E ainda estou um pouco meio tonto, não sei se os irmãos repararam, para eu subir assim, eu tenho de colocar a mão na parede, então no corrimão, para não ir nem para cá e nem para lá. Agradeço desde já o convite do pastor Hilton. Enquanto a gente estava aqui louvando os irmãos, eu estava me lembrando de muitos anos atrás, quando a gente se encontrava lá na Junta Geral, lá esqueci o bairro, São Cristóvão, né? A gente não tinha cabelo branco, nem barba branca naquela época, né, Hilton? Tem mais de 5 anos isso. Quanto? Deve ter uns 6 anos, mais ou menos, né? Então, eu estava lembrando, quando eu trabalhava ali perto, eu trabalhava na Mangueira, não na escola de samba, né? Trabalhava no IBGE, eu ia a pé às quartas-feiras para encontrar com os irmãos e aproveitar para pegar aquele almoço, né? Que naquela época era de graça, né? Então, e também para ver os irmãos e comprar algum material, e eu me lembrei, isso deve ter mais de 40 anos, por aí, né? Quanto tempo já se passou? Mais de 40 anos. Mas é muito bom a gente poder lembrar das coisas do passado, né, que edificam nossas vidas. E queremos também trazer um abraço da Junta Regional, na pessoa do pastor presidente, pastor Messias, lembrando que a nossa próxima reunião será em setembro. Se o Guapimirim abrir, né, a gente fala abrir porque tem ainda, acho que a única cidade aqui da Redondeza que tem aquela barreira sanitária é Guapimirim. Nós não sabemos porquê, mas tem, né? Mas se não tiver, será realizado na igreja em Jardim Guapimirim, porque lá não tem problema, as pessoas podem entrar tranquilamente. Então eu queria compartilhar com os irmãos, trazer também os parabéns para a igreja, pelos 23 aniversários, né? 23 anos da igreja. Eu me lembro que eu vim aqui alguns anos atrás, várias vezes, né? Tinha aquela barraca ali, eu pensei assim, poxa, eu vou chegar lá, até falei para o Pacheco, leva a carteira porque vai ter aquele churrasquinho, aquele pastel, mas na próximo ano, se Deus quiser, vai ter, né? Vai ter, aos montes, né? Então vamos estar orando para que isso aconteça o mais rápido possível. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos. Hoje a igreja está fazendo aniversário, nós queremos trazer uma palavra que fala que precisamos entender as marcas de uma igreja espiritual. Então eu quero trazer para os irmãos aqui pelo menos três marcas, né, que deve carregar a igreja do século XXI. Atos capítulo 4, verso 32 ao 35. Se os irmãos quiserem ficar de pé ou ficar sentados, fiquem à vontade, tá? Atos capítulo 4, verso 32 ao 35, diz assim: a comunidade cristã, Atos 4, 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Deus abençoe. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos mais uma vez te render graças pela oportunidade, Pai, podermos estar aqui juntamente com nossos irmãos em Santo Aleixo, para juntos estarmos agradecendo ao Senhor pela existência dessa igreja ao longo desses 23 anos. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando a vida dessa igreja, juntamente com o seu pastor e liderança, e que todos possam estar envolvidos, Senhor, e cada vez mais fazer a tua vontade e se deixar ser levado, ser usado pelo Senhor na tua obra nesse lugar. Pai, usa-nos, Senhor, como instrumento em tuas mãos, fale ao nosso coração, traga em nossa mente aquilo que seja de edificação para a vida de cada um de nós. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Talvez alguém perguntaria quais são as marcas de uma igreja espiritual. Talvez alguém estaria perguntando o que eu falei, que precisamos entender as marcas de uma igreja espiritual. Então, talvez alguns dos irmãos aqui estariam perguntando, então quais são essas marcas? Sabemos que são muitas marcas, mas eu quero apenas trazer 3 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira marca, irmãos, é a unidade. Quando o autor aos livro de Atos, escrevendo no capítulo 4, 32, ele fala: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar, a unidade. Para que uma igreja possa progredir e que nós de fora olhemos para ela e ver a espiritualidade, é a unidade. A igreja que anda em unidade é uma igreja próspera, uma igreja que conhece a vontade do Senhor e faz a vontade do Senhor. Então, quando pensando no que trazer para os irmãos, eu estava pensando sobre esse assunto aos irmãos. A unidade é a primeira ou uma das marcas que podemos ver numa igreja espiritual. Ainda Paulo, aos Atos, escreve no capítulo 2, verso 44, todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então essa igreja, aqui do livro de Atos, também tem de ser essa igreja de hoje, tem de ser a igreja do século 21. Então, como diz o texto, todos que criam estavam unidos, havia unidade e tinham tudo em comum. Aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordéis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, quando essas coisas começam a ser identificadas numa igreja, a unidade é uma igreja espiritual, uma igreja que tem a presença do Espírito Santo de Deus, uma igreja que podemos até dizer, cheia do Espírito Santo. Não é aquela igreja que um puxa para a direita, o outro puxa para a esquerda, mas uma igreja que pensa unanimemente, pensa com propósito, pensa com querer fazer a vontade do Senhor. Eu me lembro que quando eu frequentei uma igreja, a igreja lá não era por maioria absoluta, era por unanimidade. Unanimidade, irmãos, não é maioria absoluta. A maioria absoluta é o seguinte: se tiver 50 pessoas e 49 concordar, aprovou. Mas nessa igreja, se 49 concordar e um não concordar, não era unanimidade. Os irmãos conhecem a Casa de Oração? Casa de Oração dos Irmãos Unidos, que o pessoal chama, a época dos darvistas, quando saiu da igreja fluminense, um grupo, e formaram a igreja, a Casa de Oração. Então, nessa igreja, eu frequentei até
meus 20 e poucos anos, quando eu entrei no seminário, depois eu fui convidado como pastor para ser... Você chegou a conhecer o Silas? O Silas me convidou, ele era pastor da igreja de São Mateus, era professor do seminário, me convidou para ser seminarista dele e fui fazer estágio e fiquei até hoje na igreja congregacional. Então, a gente observa que essa unidade, claro que a igreja hoje, essa casa de oração, já mudou bastante o seu sistema, né, de direção de igreja, de parte administrativa. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é essa unidade é que identifica uma igreja. Então, é como se nós fôssemos aqui hoje resolver para pintar, né, o templo. De repente, alguém quer pintar de rosa, outro quer pintar de branco, outro quer pintar de preto. A moda agora é preto, né? Mas a gente vai passar pelo quê? Para uma assembleia, para uma eleição. E aqueles que queriam que fosse rosa ou que fosse preto, mas já ganhou o branco, eles não vão ficar aborrecidos. Eles vão abraçar esse grupo que fez a proposta de branco, né, ou de preto, ou de rosa, que ganhou, e vamos agora juntos pintar a igreja daquela que a igreja decidiu. Dando um exemplo simples para os irmãos, mas chega aqueles que ficam com o cara amarrado, né? Por que não pintou o ventilador de branco, ou não pintou isso de silicone? Isso é coisa simples. Mas quando há unidade, há a compreensão, há o entendimento, e entender que aquela foi a vontade de Deus, então todos com o seu propósito, agora vamos pintar a igreja da cor que foi decidido e vamos seguir. Essa é uma característica da igreja espiritual. E a segunda marca que nós podemos ver, irmãos, aqui no texto, é a marca do vigor missionário. O vigor missionário, quando aqui em Atos 4:33 fala assim: com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando. Então, uma igreja que tem um vigor missionário é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem identificado nela a marca do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu fui para Goiás, em 89, eu fui a serviço, e frequentando a igreja de Goiânia, primeiro de Goiânia, e eu acabei sendo o pastor daquela igreja. E quando a gente vai começar a olhar as coisas, né, o que está acontecendo na igreja, então a igreja tinha uma congregação a mais ou menos 32 quilômetros de distância. E nós fomos lá visitar a minha filha mais velha, que hoje é a Rosane. Na época tinha uns 7, 8, 9 anos de idade, e já estava começando a tocar o teclado. E nós fomos conversar com as pessoas que frequentavam. Por que a igreja fechou? Mas porque houve problemas. Não houve unidade na igreja mãe, afetou aquela igreja, aquela congregação. Então, irmãos, falei para eles, precisamos reativar a igreja. Para mim era muito difícil, era muito longe, né? Era a média de 32 quilômetros de distância da minha casa até a esse trabalho que chama Expansul. Aí comecei a ir, a minha filha, a outra era muito pequenininha, minha esposa ficava em casa, eu ia com a mais velha, tinha um tecladozinho pequenininho, talvez menor do que esse aí, e ela ia tocando lá os hinos, que ela gosta de ficar muito hino, né, e os corinhos, e começou a vir 1, 2, 3, 4, e reabriu o trabalho. Depois precisamos convidar alguém para ir trabalhar lá, e eu falei, irmãos, nós precisamos agora ir para um outro lugar. Aí nós fomos para um outro bairro que estava começando, chamado Cidade Satélite São Luís. Aí compramos um lote, né, começamos a cavar, nós, o pessoal da igreja, fizemos lá um barracãozinho no fundo da igreja, nesse lote, e começou a outra congregação. E depois nós fomos para outro bairro também, começou um bairro também, a gente lá estava na época de crescimento. Então quando saímos de Goiânia, nós conseguimos deixar 3 igrejas, com lote comprado, imóvel pronto para a glória do Senhor. Então aqui o texto vai dizer para nós que havia o vigor missionário na vida daquela igreja. Então, com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Então nós podemos também, irmãos, ainda ler em Atos capítulo 1, verso 8, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Hoje a igreja de Guapimirim, ela ajuda alguns lugares que estão pregando o evangelho. Nós ajudamos o nosso irmão lá em Moçambique, um trabalho já há muitos anos. A igreja todo mês manda uma oferta. Ajudamos a igreja congregacional lá de Foz do Iguaçu. Ajudamos o pastor Léo, que na época era servo, né? Mas a gente continua ajudando o pastor Léo, o outro ministério que agora me faltou a memória, que ele continua fazendo. Ele pretende voltar lá para a África, né? Fazer esse ministério. Ajudamos o trabalho do abrigo da Pé de Guaratiba. Isso aí é obrigação nossa como congregacional, ajudar o trabalho ali. E outros trabalhos que aparecem, a gente começa a fazer isso. Eu me lembro que quando eu cheguei também em Guapimirim, o Jardim Guapimirim tinha mais ou menos 13 ou 15 anos que já existia lá o trabalho. E eu falei, irmão, nós precisamos emancipar o trabalho ali. Mas alguma coisa precisa ser feita. Então nós começamos a trabalhar, houve alguns problemas lá internos, mas as coisas foram sendo resolvidas. Começamos a fazer a parte estrutural, a parte de obra, aquela parte nova que tem ali, toda a parte da cozinha, a parte dos banheiros. E depois Deus foi mandando obreiros para lá, passou ali o pastor Davi, passou o pastor Hamilton, outros irmãos passaram ali. Hoje nós temos um pastor que veio de Maricá. Eu não sei se é Maricá mesmo, Maricá. Hoje está lá o Paulo Henrique, foi já empossado, né, trabalhando e com a visão de crescimento. Então a igreja precisa ter esse vigor missionário. Então quando a igreja tem o vigor missionário, então é uma igreja marcada pelo Espírito Santo do Senhor. É uma igreja, podemos dizer, uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor, porque a igreja é movimentada. Graças a Deus, Guapimirim, quando nós fazemos qualquer campanha em relação a ajudar missionário, campanha missionário, dia do missionário, ou quando o pessoal do abrigo manda alguma coisa para poder fazer, a igreja prontamente se levanta e contribui para a obra do Senhor. Ainda podemos ver também, irmãos, ainda dentro desse vigor missionário, o livro de Marcos, capítulo 16, verso 20, quando fala: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Eu achei interessante, irmão, nesse versículo aqui, versículo 20, de Marcos 16, quando fala que e o Senhor cooperava com eles. Olha só, hein? Porque o Senhor via, na verdade, nesses irmãos, nessa igreja, né, esse interesse de querer fazer. E quando o Senhor então vê que há um interesse da igreja em fazer alguma coisa, o Senhor vai cooperar, o Senhor vai manifestar a sua graça, o Senhor vai manifestar o seu poder sobre a vida daquela igreja, sobre a vida daquele irmão, sobre a vida daquela pessoa que está disposta em trabalhar, em cooperar e fazer a obra missionária do Senhor desenvolver. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira marca que podemos observar nessa igreja é a liberalidade. Então, no versículo 34 fala: não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam dinheiro da venda. Então, quando há liberalidade, uma vez nós tínhamos uma missionária lá em Goiânia, Maria Helena, ela fez seminário, a igreja pagou um seminário para ela. Quando ela fez seminário na Pedra, ela era mesmo de lá e fez seminário, a igreja mantinha ela aqui no seminário. Ela voltou e ficou um tempo lá como missionária nessa primeira congregação que eu falei do Sul. Então, ela, uma vez dando estudo bíblico, ela falou: quando as pessoas falam de dons, as pessoas querem dons que aparecem, né? Tem o dom da revelação, o dom disso, o dom daquilo, mas o dom da liberalidade as pessoas não querem ter. Porque toda liberalidade, irmãos, é meter a mão no bolso e colaborar. Nós estamos numa campanha na igreja lá de aumentar o número de dizimistas, né? Nós estamos aí uma média de 50% dizimista, 51%. Eu falei, irmão, nós precisamos aumentar e chegar pelo menos 80% dos membros serem dizimistas. Porque se a gente com essa só metade colaborando e fazemos o que fazemos, se nós chegarmos a 80%, nós vamos fazer talvez 2 vezes ou 3 vezes mais. Então nessa igreja havia liberalidade. Então, como diz o texto, não havia uma só pessoa necessitada entre eles.
A igreja precisa ter essa visão, né, de ter alguém necessitando, sobretudo os domésticos da fé, ir lá ajudar. E aqueles que precisarem, quando chegarem na igreja, ajudar. Esses dias para trás, uma moça nos procurou. Ela tem uma menininha bem pequenininha. Na verdade, ela tem 5 filhos com essa garotinha pequenininha. Ela se envolveu com droga, o marido com droga. E eu acabei conhecendo a mãe dela. A mãe me procurou, falou a respeito. Eu fiz acompanhamento com um dos filhos dela. E ela perdeu o direito de ficar com as crianças. Quem está com as crianças, é a mãe dela. E essa menina não era para ter outra criança, acabou tendo essa menininha, né, a Manu, 2 anos, uma gracinha. Ela vai na igreja, canta os corinhos. E tem um dia que ela falou assim, ela mandou mensagem: pastor, eu estou sem nada em casa para poder nos alimentar e alimentar a Manu. Eu falei: então você espera um pouco, né? E eu coloquei no grupo da igreja: irmãos, olha, fulana está precisando assim. Irmãos, o que choveu de colaboração. E aí a igreja comprou logo 2 cestas, comprou cesta bem cara, uma cesta que é maior. E os irmãos lá, as irmãs começaram: pastor, passa aqui em casa, meu carro parecia até, né, o carro do Padre Zezinho, né, Padre Zezinho, na época do Chacrinha, que ia na igreja pedir as coisas. E o carro foi com nós levamos aquilo para casa dessa menina, e ela ficou muito grata, né, e ajudar. Então, é a liberalidade. Quando a igreja se envolve em querer ajudar, Deus abençoa. Eu disse para a igreja, assim que chegamos lá na Guapimirim, disse: irmãos, se a igreja for liberal, Deus vai abençoar a igreja, tudo que for feito. E quando alguém olha para aquilo que está lá construído, né, o número de membros, que agora aumentou, mas nós tínhamos menos membros, né? E foi cada irmão. Nós estávamos na primeira laje daquele prédio de trás. O irmão perguntou assim: pastor, eu gostaria de dar a laje, a primeira laje, mas eu gostaria que o senhor não falasse que fui eu. Não tem problema, irmão, o negócio é você dar a laje. E ele foi e deu a laje, aquela laje todinha que pega da frente até lá atrás, no primeiro pavimento. A liberalidade. Então, quando há essa liberalidade, Deus abençoa, Deus multiplica, e Deus abençoa o lugar que você está sendo liberal. Então, aqui, como nós lemos, então não havia para aquelas pessoas necessidade, não havia necessidade na igreja, porque Deus abençoou, porque havia entre eles liberalidade. Ainda no versículo 35 fala: e o depositava aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, conforme a necessidade de cada um, aí a pessoa... Nós fizemos agora, já tem um tempo, já tem alguns anos, nós tiramos oferta todos os domingos, menos o 4º domingo, porque já está próximo do salário, a pessoa não recebeu, mas 1º, 2º, 3º domingo, nós tiramos oferta. Então tem as ofertas específicas, que já está no envelope, né, especificado, ou tem envelope branquinho, a pessoa coloca lá para Moçambique, ou para missões. E toda oferta que cair no gasofilaço, que não foi identificada, ela vai para, a gente chama de caixa diaconal. E essa caixa diaconal é para ajudar aquelas pessoas, aqueles irmãos que muitas vezes passou mal, ou precisa comprar um remédio, ou pagar uma consulta, enfim. Aí vai lá e pega e paga com esse dinheiro. O irmão precisava fazer um exame, custava R$800. Ele não tinha para fazer, e era urgência, precisava para poder fazer a cirurgia. E eu falei assim: pode pegar o dinheiro e pagar com esse dinheiro, porque dinheiro é para isso. E hoje, graças a Deus, há dinheiro nessa caixa diaconal. Então é separado o dinheiro que entra de dízimo e do dízimo, da escola dominical, dos departamentos, e na caixa diaconal é para ajudar as pessoas. Então, quando há liberalidade, Deus multiplica, Deus abençoa. Então, uma das características da igreja espiritual é a liberalidade. Ainda no livro de Lucas, eu quero também ler para os irmãos, 16:9, fala assim: portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas desse mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Então, irmãos, quando chega alguém na igreja, que não é da igreja, né, pessoas comuns, pedindo uma ajuda, né,
a igreja tem condições, vai lá e ajuda. Eu me lembro quando ainda morava em Goiânia, e a nossa igreja, a primeira de Goiânia, ficava no bairro Nobre, lá na cidade, e passava o ônibus e ficava perto do hospital da Santa Casa de Misericórdia. Então, o pessoal do Nordeste quase todo vinha para Goiânia para usar a Santa Casa de Misericórdia, e sempre passava alguém lá na igreja pedindo. Uma certa vez, antes de começar o culto, domingo à noite, apareceu um jovem e disse: olha, eu queria que vocês me ajudassem, nós somos do Maranhão, se não me engano, e a minha esposa teve neném, e agora não pode ficar no hospital, já levamos ela lá em volta da Santa Casa, tem várias kitnets, né? E eu não tenho dinheiro para comprar fralda, alimentação, comprar mamadeira, enfim, essas coisas. E eu peguei 2 diáconos e disse: ó, vocês dois vão lá ver a realidade deles. Se vocês identificarem que precisa, você já passa na farmácia, no mercado, compra e faça isso. E assim foi feito, irmãos. E outros casos como esse, as pessoas apareciam lá em Goiânia, na igreja, e a igreja, Deus abençoava. E foi por isso que Deus abençoou aquela igreja, que nós construímos outro prédio atrás da igreja, né? Nós compramos esses 2 imóveis, já tinha um, mais outros 2 imóveis. Depois de um tempo, uma irmã que estava pagando uma área de 10 mil metros quadrados, não estava dando conta de continuar pagando. Falei assim: pastor, eu não quero perder esse imóvel, eu quero doar para a igreja, mas a igreja tem que pagar o restante. A igreja tinha condição de pagar. Então ela transferiu para a igreja pagou, esse imóvel está lá, não sei se ainda está lá ainda, né? De 10 mil metros quadrados. Na época que eu morava lá, a minha intenção era abrir uma casa de recuperação e outra parte ficar para fazer o retiro de carnaval. Então, quando há liberalidade, Deus abençoa. E aqui está dizendo: portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo para ajudar o próximo e ganhar amigos. Quando a igreja é liberal, quando a igreja ajuda, ela acaba fazendo isso. E Tiago diz assim, Tiago 1:27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Me lembro, irmãos, quando ainda estava na igreja, na casa de oração, meu pai era o presidente daquela igreja, lá naquela época não tinha um sistema pastoral, eram os anciãos que tomavam conta, não é congregação cristã no Brasil não, tá, irmãos? É a igreja cristã evangélica que saiu um grupo da igreja fluminense. Me lembro que naquela época, eu estou com 65 anos, deveria ter quase, sei lá, mais de 50 anos, eu era jovem, bem jovem, né? Eu acho que eu era adolescente. Então, havia uma senhora da nossa igreja, que ela ficou viúva, e só que o marido dela não pagava, naquela época não tinha negócio de INSS, né, pagar, naquela época tinha um outro nome. Então, eu me lembro que numa reunião de membros daquela igreja, foi decidido o seguinte: enquanto aquela irmã estivesse viva, não ia faltar para ela o dinheiro para sustentar aquela irmã. Então, aquela irmã recebia todo mês a quantidade do seu gasto. Ela tinha casa própria, mas ela tinha de alimentar as crianças, alimentar-se. Ela não casou mais, aquela senhora, e a igreja teve esse compromisso. Eu me lembro isso como se fosse hoje, irmãos. Isso marcou muito a minha vida e marca até hoje o meu ministério, para eu poder fazer isso uma prática na nossa igreja no dia de hoje. Então, aqui diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí aquela igreja fez isso. Aquela igreja chama-se Casa de Oração, em Turiaçu, lá no Rio de Janeiro, né? Na rua Conselheiro Galvão, número 688, não esqueci, onde, bem dizer, eu fui criado naquela igreja, né? Só saí da igreja quando eu estava fazendo seminário, por volta de uns 20 e poucos anos, né? Eu terminei o seminário com 24, 25 anos. Então, meus irmãos, essa é outra característica da igreja, a liberalidade. Quando você é liberal, Deus abençoa a sua vida e, consequentemente, abençoa o lugar que você se encontra. Se você é membro dessa igreja, seja um crente liberal, colabore com a igreja, né? Tenha oferta disso, oferta daquilo, a entrega do seu dízimo. Quanto mais você fizer isso, Deus vai abrir as portas do céu e vai abençoar a sua vida.
E chegando ao final da nossa mensagem, irmãos, a igreja deve ser cheia do Espírito Santo. Então, por isso, nós precisamos entender as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada por unidade, vigor missionário e liberalidade. Que Deus possa abençoar essa igreja, que essa igreja possa, na verdade, expressar, né, através das suas atitudes, da sua vida, uma igreja marcada pelo Espírito Santo. E as pessoas possam ver isso na prática, né? Na prática da liberalidade, na prática do vigor missionário e na prática da liberalidade, da unidade e do vigor missionário. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos a paciência, né, de me ouvir, e que possamos sempre estar nos encontrando nas nossas reuniões, agradecendo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos servindo ao Senhor. Que Deus abençoe. Passa a palavra ao irmão. Pastor Silvano, eu queria pedir um favor ao irmão. Queria que a gente orasse. Se você quer que sejamos uma igreja espiritual, Deus manda uma palavra dizendo isso para nós. Que temos que ser o que a Bíblia nos orienta, gente. E a liberalidade, a comunhão. Precisamos ser assim. Eu queria, por favor, pastor, que o senhor orasse. E eu vou curvar a minha cabeça, eu queria convidar você, que está fazendo 22 anos. A nossa igreja está fazendo 22 anos. Ao longo do mês de julho, ouvimos palavras que se concluem nessa. A necessidade de sermos uma igreja com tudo isso que nós ouvimos hoje. Vamos orar? Começou a cabeça, vamos orar. Olhe por nós, pastor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos teu santo e bendito nome. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sabemos, Pai, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Naquele momento, quando nós compreendemos, Senhor, o dom da salvação e aceitamos a Jesus como Senhor em nossas vidas. Temos, Pai, plena certeza que o Espírito Santo do Senhor habita em nossos corações. Porque a tua palavra diz que no momento que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito, Pai, que agora se encontra aqui nesse lugar, também está no coração de cada um de nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. E agora, Pai amado, nós queremos te rogar, Pai, que essas marcas que nós acabamos de mencionar aqui nessa noite, possa ser, Senhor, uma realidade na vida dessa igreja. Oh, Pai querido, nós queremos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha visitar, Senhor, cada membro dessa igreja, esses que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir o culto, Senhor, aonde quer que eles se encontrem, que o Senhor possa estar derramando, Senhor, essas marcas para que seja uma realidade na vida de cada um dos membros dessa igreja, Senhor. E nós possamos, Pai, ver cada dia, cada momento, cada ano, Senhor, esses dons sendo acrescentados, desenvolvidos, Senhor, e com certeza sendo reavivado no coração de cada um deles. Oh, Pai amado, nós pedimos, nós te rogamos, nós te clamamos, Senhor, que tu venha abençoar esta igreja, Senhor, com essas marcas, para que o mundo possa ver essa realidade sendo praticada na vida dessa igreja. Ó Pai, abençoe para que haja liberalidade, para que haja vigor missionário, Senhor, para que haja unidade nessa igreja, Senhor, para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Luiz Gal, por favor, pastor, só vamos ficar aqui para a gente encerrar. E quero agradecer, atendendo o convite, né, mesmo tendo nessa crise de admitite, aceitou o convite, né? E vamos orar então pela volta do irmão.
Vamos ficar de pé, irmão, vamos cantar o hino de 336. Depois o pastor estará fazendo o encerramento. 336. Terça-feira, quinta-feira, sábado e domingo, 8 horas da manhã. Esperamos por você, para a gente junto orar e voltar à atividade no domingo pela manhã. Aleluia. A oração final, o presbítero Zé Carlos vai fazer então essa oração. Quero que você ore juntos e temos que orar, meus irmãos, continuar orando, né? Como a gente orou pela família enlutada do Rui e tantas outras pessoas doentadas. Terça-feira, vamos orar juntos. Está combinado? Vamos orar e receber a bênção através do nosso irmão pastor Lucival. Vamos orar para o Zé Carlos. Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai querido, por esta noite estar na tua casa, se alimentando pela tua palavra, que tu disseste através do teu servo, que possa falou nos nossos corações e que nós possamos cada dia, Pai, ser um missionário por onde que nós estivermos. E te agradeço por essa igreja também, essa igreja que tenha responsabilidade, o carinho de cuidar dos missionários, continua abençoando as nossas irmãs, continua derramando chuva de bênção na vida dela e na vida dessa igreja, Pai. Pai, leva nós para o nosso lar, Pai, dá uma noite tranquila e para que os teus servos, aqueles que vão trabalhar, leva na tua paz, guarda no amor, Pai, proteja. Seja com o nosso pastor também, Lucival, que vai viajar, seja com ele, leva, Pai, na sua bendita paz para o teu lar, ele e o teu servo. Todas essas bênçãos nós pedimos e agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um de nós que aqui nos encontramos, e com o povo de Deus sobre a face da terra, hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém.